Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Livro de Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Blequiater-Aven. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque conseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe,
e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que ele de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, tampouco o que vai montando a cavalo lavará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós 3. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a congregação que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós, vossas injustiças, visitarei sobre vós. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha pressa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará?
Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. E dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós 4. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantai os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vós lançareis para Irmão, disse o Senhor. Vide a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também eu vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram vagabundas 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra,
e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, e desamparada está na sua terra. Não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem vinhais a Gigal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz os 7 estrelos e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã. E escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que venha a assolação contra a fortaleza. Aborrecem da porta aos que o repreendem, e abomina o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e deles exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para o pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós desse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra.
Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereças holocausto e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim, ó intrépido, dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo com as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós 6. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus, serão melhores que esses reinos. Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em camas de marfim, e vós estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taça e vós unges com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativo, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos, tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens, em uma casa morrerão. E se alguém tomará o seu tio, ou o queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-lo com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossas forças? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Amós 7. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que formava gafanhotos no princípio do rebento.
da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boleiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós 8. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos. Naquele dia, diz o Senhor Jeová, multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor:
Pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra? E não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amós 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeça os umbrais e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar deles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem nos cumes do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal, e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra. E ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel contra todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem não se avizinhará, nem nos
encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e tamparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.